Bom, eu comecei com atletismo com 10 anos de idade, eu fui atleta, né? E aos 16 anos de idade eu recebi uma proposta para vir morar em São Paulo para treinar no local chamado Projeto Futuro, né? Então eu morava no interior de São Paulo, vim morar aqui como atleta. E lá no interior eu era um atleta de bastante destaque e tal, todo mundo. Cheguei a ser campeão estadual na época, com 14 anos, 14, 15 anos. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, a gente toma um baque de vir para a capital, né? Então, descobri outros atletas, outros centros de treinamentos, aí você sai do seu mundo e descobre um mundo muito maior. E no final dessa questão, assim, eu descobri que talvez eu não seria um atleta, né? Então, fui seguindo minha vida, já morando em São Paulo, aí acabei trabalhando, estudando, e a gente começa por uma correria aqui em São Paulo. Não imaginava que eu ia poder voltar, porque eu comecei por uma carreira bem diferente do atletismo. E quando acabei de me formar aqui em São Paulo, um amigo meu estava indo morar na Austrália e ele trabalhava com um atleta cadeirante e ele me convidou. Ele sabia que eu gostava muito de estudar, sempre fui muito estudioso, né? E ele me convidou para ficar no lugar dele. Então ele trabalhava com um atleta em cadeira de rodas na época e foi meu primeiro trabalho recém-formado, trabalhando com atletismo e atletismo paralímpico. E aí, desde então, foi tudo uma aprendizagem para mim, porque era há 20 anos atrás, né? Isso foi em 2003 que eu comecei. A gente, para pesquisar, era tudo muito difícil, porque tinha poucos artigos, estudos científicos na área, então tudo era muito trabalhoso para mim. A internet basicamente nem existia quase, porque era aquela internet de escada ainda, então para descobrir e aprender sobre o conteúdo foi muito complicado, né? Mas eu trabalhei com esse atleta cadeirante durante 4 anos, até 2000, de 2003 até comecei em 2007. Comecei a ficar muito firme em provas em atletas em cadeira de rodas, né? Promovi alguns eventos, e tal, mas aí depois eu fui começando a ir para outras provas de atletismo paralímpico, né? Então, de 2003 a 2006 eu fiquei com esse atleta cadeirante, de 2007 eu comecei a trabalhar com outras provas, em várias entidades, quase todas as entidades de São Paulo eu trabalhei. Já 2007, 2005 eu já mandei esse atleta para um campeonato mundial, 2007 eu mandei atletas para os Jogos Parapan do Rio, 2008 eu já mandei o meu primeiro atleta para os Jogos Paralímpicos em Pequim, né? 2012 mandei de novo e aí fui seguindo. A partir de 2010 comecei a trabalhar no SESI e aí eu estou até então trabalhando aí com esporte paralímpico. Foi para mim, às vezes são coisas que Deus vai direcionando, né? Então eu falo que às vezes são encontros, né? Não é, é a questão da oportunidade e também de você estar preparado, né? Então eu me vi sempre muito preparado, porque eu sempre gostei de estudar e algo até curioso assim na minha formação no atletismo para trabalhar com pessoas com deficiência, eu sempre fui super caxias na faculdade. Acho que para quem está estudando sabe o quanto que é difícil cumprir horas de estágio, cumprir todas aquelas coisas que a faculdade pede, né? Em educação física, em especial, tem muitas horas de estágios, principalmente em escola, em várias atividades. Infelizmente, a gente sabe que alguns alunos pedem para assinar algum estágio, para tentar cumprir as horas. E eu Sim. posso dizer que eu fiz quase tudo 100%. É meio chato falar nisso numa entrevista, mas as únicas coisas que eu não fiz 100% foram 20 horas em educação física adaptada. Então, o único estágio que eu não cumpri na minha faculdade toda foi educação física adaptada e foi meu primeiro trabalho, foi onde eu estou trabalhando até hoje.